Seu nome é temido na terra, a todos os seus inimigos venceu. Deus grande e temido em louvores, a todos os teus inimigos venceu. Deus grande e temido em louvores, a todos os teus inimigos venceu. Deus grande e temido em louvores, homem de guerra, Jeová. Aleluia, Jesus. Meu querido, que a cada dia nós possamos declarar que a nossa fé não está firmada naquilo que Deus pode fazer por nós, que a nossa adoração não está sustentada apenas naquilo que Deus faz por nós, mas a nossa adoração é uma adoração verdadeira, porque nós reconhecemos verdadeiramente quem o nosso Deus Ele é. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer o que Ele é Deus. Se não fizer, muda alguma coisa? Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Cante comigo, minha fé. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Nós não adoro pelo que Ele faz, mas eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, mas eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, o quê? Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi, Senhor, a te adorar pelo que és e confiar em ti. Por quê? Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A
Deus sempre seja o louvor. A Ti, Senhor, seja sempre a honra, a glória e o louvor. Nós queremos sempre Te adorar em espírito e em verdade, Senhor. Reconhecemos, ó Pai, a Tua grandeza, a Tua majestade, a Tua formosura. Reconhecemos, Senhor, que Tu és o soberano, és o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Nada há que se compare a Ti. Nós Te adoramos, Jesus. Nós Te adoramos, ó Pai. Nós Te adoramos, Espírito Santo de Deus. Lerelele balachele que emanar sempre, Senhor. Queremos estar na Tua presença, Te adorando, entronizando o Teu santo e poderoso nome. Aleluia. Aleluia. Glórias ao Seu santo e poderoso nome. Aleluia. Seja bem-vindo aqui, Santo Espírito de Deus. A casa é sua.
deixamos ela pra você, Jesus. Vem para nosso lugar, Jesus. A casa é sua. Aleluia. Boa noite, graça e paz. É com muita alegria que eu estou aqui novamente para trazer uma palavra, para compartilhar uma palavra, para edificar a minha fé e a sua fé e juntos aprendermos mais um pouco. Eu gostaria de convidar os irmãos para fazermos uma oração, agradecer por este momento e pedir que o Espírito Santo ministre em nossos corações. Amém? Então, feche seus olhos, coloque a mão no seu coração e vamos orar. Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Senhor, graças te damos, Senhor, por este momento. Convidamos o Teu Santo Espírito, Senhor, para ministrar a palavra aqui que foi entoada, Senhor, a palavra que foi estudada. Pai, te pedimos sabedoria, Senhor, que o Senhor possa, Pai amado, ministrar em nossos corações, na nossa mente, Senhor. Nós te agradecemos por esta noite, te agradecemos por esta palavra, Senhor. Pai, e que tudo seja, meu Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu gostaria de convidar os irmãos para abrir suas Bíblias no livro de 2 Coríntios, no capítulo 9, versículo 7. Eu tenho aprendido, irmãos, que o ato de dizimar é a sabedoria de devolver para Deus aquilo que Ele coloca em sua vida, que Ele coloca em suas mãos. É devolver para Ele a 10ª parte do prover, né? Do prover que Ele faz para conosco, do que Ele nos dá, né? Todos os dias. E está sendo muito grandioso esse ensinamento, né? Essa obediência à palavra de Deus. Então eu gostaria também de convidar você para que você venha, né, com a sabedoria do Senhor, obedecer a esse mandamento. Nós temos que ter a consciência que nós não estamos dando por obrigação, mas nós estamos obedecendo ao mandamento do Senhor e dando por amor, por gratidão, por satisfação. Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, no capítulo 9, no versículo 7, e vamos juntos aprender o que a palavra nos ensina em relação aos dízimos e às ofertas. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Amém? Que possamos viver essa palavra nos nossos corações e também na nossa mente, no nosso dia a dia e em cada prover que o Senhor coloca em nossas mãos. Agradecer e devolver ao Senhor aquilo que Ele nos dá. Agora eu gostaria de levar os irmãos no livro de Isaías, no capítulo 54. Isaías, capítulo 54, no versículo 13. Nós aprendemos assim na palavra de Deus. Capítulo 54, versículo 13. E todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e a paz de teus filhos será abundante. Amém? Que você possa viver essa palavra na sua família, com os seus filhos. Amém? A palavra ela é clara. Ela está nos orientando que devemos ensinar as nossas crianças, os nossos filhos, segundo a palavra do Senhor. Então, que não possamos nos esquecer desse ensinamento. E a palavra também ela diz que dos céus pertence, né, as crianças, né, pertence ao reino do Senhor.
Então, que possamos sempre, cada vez mais, ensinar os nossos pequenos nos caminhos do Senhor, para que isso venha também a acontecer com eles. E esse ensinamento ser passado de geração em geração. Amém? Agora eu gostaria de orar pelos dízimos, pelas crianças, pelas ofertas. E põe a mão no seu coração, feche os seus olhos e vamos orar. Amém. Pai, graças te damos, Senhor, por todo o proveito que o Senhor, Pai, coloca em nossas vidas. Deus, nós queremos, Pai, andar nos teus mandamentos, obedecer aos teus estatutos, Senhor. Mas também nós sabemos, Pai, que tão grande é, Senhor, as preocupações, as tribulações, Senhor, os impedimentos, Pai. Pai, mas para ti nada é impossível, Senhor. A tua palavra diz, Senhor, que se tivermos em ti, Senhor, nós podemos todas as coisas. E sem ti não podemos nada, Senhor. Pai, então nós clamamos a tua presença nas nossas vidas, nos nossos sonhos, nos nossos negócios, Senhor, nos nossos planos. E em todas as áreas, Pai, das nossas vidas, meu Senhor. Pai, também na área financeira te apresentamos a ti, Pai. E nós queremos que o Senhor, Pai, nos instrua, nos guie, nos conduza, Senhor, com os teus próprios olhos, Pai. Pai, nós pedimos para que o Senhor abençoe todos os dizimistas, os ofertantes, meu Senhor. Tome em tuas mãos, Pai, dê cada vez mais sabedoria, que o teu Espírito Santo possa, Pai, ensiná-los a administrar, Pai, tudo que o Senhor coloca nas nossas mãos, Senhor. Abençoe os nossos pastores, Pai, que estão à frente, Pai amado, da tesouraria, que estão à frente, Senhor, desse ministério, Pai. Dê sabedoria, Senhor, que eles venham, Pai amado, Pai querido, da mesma forma, Pai, administrar com sabedoria, Senhor. Pois é para o teu reino, Pai, é para a tua glória, Pai. Te pedimos que o Senhor também, Pai amado, abençoe as nossas crianças. Pai, te apresentamos cada uma delas, meu Senhor, nos dê sabedoria, discernimento, Pai. Pai, tome esse ministério em tuas mãos, Senhor, e que possamos, Pai, plantar nos corações dos nossos pequenos, Senhor, a tua semente, Senhor, e que ela venha a crescer, Pai, que ela passe, Pai, de geração em geração, Senhor. É o que nós te pedimos, Pai amado, Pai querido. Te pedimos que o Senhor atende os nossos ouvidos para a palavra que foi entoada, Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Pai, que tudo seja para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor e para sempre seja louvado. Eu gostaria de convidar a igreja para abrir a sua Bíblia no livro de Atos. Nós vamos aprender aqui no capítulo 6 e no capítulo 7 com um diácono chamado Estevão, e que essa palavra ela alcance os nossos corações. Amém? Atos capítulo 6. Estevão. Quem foi Estevão? E hoje eu quero aprender junto com a igreja 6 virtudes de Estevão, para que possamos praticá-las também. No livro de Atos, no capítulo 6, a palavra diz assim, versículo 1. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação,
cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esta necessidade. Amém? Aqui então os discípulos resolveram escolher 7 homens. E a palavra, ela nos ensina que 7 homens cheios do Espírito Santo e com sabedoria. Nós não temos dúvida que os discípulos pediram a direção do Espírito Santo para escolher esses 7 homens. E dentre esses 7 homens que foram escolhidos, escolheram Estevão. E eu gostaria de trazer para você o significado desse nome, Estevão. Estevão, ele quer dizer, o significado do nome significa o que tem uma coroa ou o coroado. Amém? E quem foi Estevão? Estevão, ele foi um desses 7, desses 7 diáconos escolhidos da igreja nascente. E ele foi escolhido logo após a ressurreição de Jesus. Estevão, ele pregava os ensinamentos de Cristo. Ele convertia judeus, gentios, e ele pregava com muita ousadia, explicando o sistema do templo, explicando que o sistema do templo não era mais necessário e que Deus pretendia habitar nos corações dos homens. Estevão também, ele pregava a vinda desse Espírito Santo, que não necessitava mais de fazer sacrifícios e que o Espírito Santo queria, na verdade, era habitar nos corações dos homens, e eles não entendiam isso. Estevão também, ele pregou que o sacrifício não era mais necessário, porque por causa do sacrifício perfeito que o próprio Jesus Cristo já tinha feito na cruz. E ele apontou também para os líderes judeus as questões da desobediência deles, da desordem que estava ali, da infidelidade ali que o povo judeu estava vivendo, e como as formas de como eles ignoraram os mandamentos do Senhor e os planos de redenção de Deus. E em conta dessas pregações de Estevão, eles ficaram chateados com Estevão, aborrecidos com Estevão, os judeus, dessa época. E a palavra diz no versículo que Estevão, ele era um homem de muita fé. E quando Estevão pregava, crescia a palavra de Deus, no versículo 7, E crescia a palavra de Deus em Jerusalém. Se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Amém? Esse era o chamado de Estevão. Um homem de fé. Um homem que hoje vai nos ensinar muitas virtudes. E eu vou te falar agora aqui a primeira virtude que devemos aprender com Estevão. Ele era um servo cheio da palavra de Deus. Como ele pregava com muita ousadia, que o próprio Espírito Santo ensinava para Estevão e colocava essa ousadia no coração dele. Ele era um homem que era muito conhecedor da palavra de Deus, não só das Escrituras, mas também da história do povo de Israel. E Estevão, ali no capítulo 7, do versículo 1 ao 53, os irmãos marquem esse versículo para ler depois, capítulo 7, Atos capítulo 7, do versículo 1 ao 53. Ali Estevão faz uma retrospectiva, do povo de Israel, desde a época de Abraão, e ali ele fala de Isaac, de Jacó, da promessa. Então ali ele fala com propriedade
Então ali nós percebemos que Estevão ele era não só obediente às Escrituras, mas também conhecedor da palavra de Deus. Então uma das virtudes que devemos aprender com Estevão é que devemos ser cheios da palavra de Deus. Segunda virtude, ele era um servo cheio do poder do Espírito Santo. No capítulo 7, no versículo 55, capítulo 7, versículo 55. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Bem? Então Estevão ali, a palavra nos ensina que ele era cheio do Espírito Santo. Terceira virtude, ele era um servo cheio de esperança e amor. A esperança de Estevão, ela estava em Jesus Cristo e ele vivia esse amor. A palavra nos diz que Jesus Cristo, ele é amor e misericórdia. E Estevão sempre procurava ser como Jesus, pregava o amor, vivia de misericórdia, sua esperança estava em Cristo. Na verdade, esperança ela era a palavra de ordem de Estevão, para Estevão, né? Então nós também temos que ter essa palavra em nossos corações, esperança. Esperança por um dia melhor, esperança que tudo vai dar certo, esperança para a salvação de outras pessoas. A nossa esperança está no Senhor. A nossa esperança está no Senhor de salvar cada um da nossa família, cada pessoa perdida, quando dobramos os nossos joelhos para orar pela salvação delas. Nós não temos que abrir mão da nossa esperança. E quem é a nossa esperança? Jesus Cristo. Jamais. Nós temos que ter também essa esperança para vermos os céus abrirem, assim como Estevão viu. Nós temos que viver essa esperança para sermos pessoas comprometidas com a palavra de Deus, comprometidas com as Escrituras, com os ensinamentos do Senhor. Amém? Quarta virtude que nós podemos aprender com Estevão ele era um diácono muito corajoso. No versículo 6, no capítulo 6, no versículo de 11 a 13, nós vamos encontrar aqui os desafios de Estevão, as perseguições que ele passou. Capítulo 6, versículo 11. Então subornaram uns homens para que dissessem: ouvimos-lhes proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Aqui a palavra está dizendo que levantaram homens que falaram mentiras contra Estevão, né? Que ele estava pregando contra a lei de Moisés e contra a lei de Deus. O versículo 12. E excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo contra ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. Então, além de se levantarem esses homens, também o povo se levantou contra Estevão. Versículo 13. E apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Amém? Então, por que Estevão era corajoso? Porque mesmo diante de toda essa perseguição, de toda essa tribulação, de tantas mentiras que foi levantada contra Estevão não desistiu. Ele persistiu na fé dele, ele continuou pregando a verdade.
e pregando a palavra de Deus. E nós temos realmente que aprender, ter essa coragem de Estevão. Mesmo com tantas tribulações que se levantam contra nós, nós temos que ter essa virtude de Estevão, sermos corajosos, não desistir e pregar sempre a verdade. Qual é a verdade? A palavra do Senhor. Amém? Quinta virtude que nós aprendemos com Estevão. Era um jovem com convicções fortes. Amém? Estevão, ele tinha dentro do seu interior, ele era convicto que Jesus Cristo, ele veio para a salvação. Ele veio para nos dar luz. Então ele não abria mão disso. E era isso que ele pregava. E muitos discípulos, muitos jovens daquela época, eles criam em Estevão e ali se convertiam. Amém? Nós temos que ter essa convicção também em nossos corações e sempre pregar a Jesus Cristo, que Ele é o Salvador, que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida. Não podemos abrir mão dessas convicções. E a sexta virtude que nós aprendemos com Estevão ele era um cristão preparado. Então, Estevão, ele jamais poderia vencer se ele não tivesse sempre na presença do Senhor. Tem uma palavra que eu gosto muito, que é o próprio Deus que fala para Abraão, que diz assim, Abraão, ande em minha presença e ser perfeito. Então eu creio que Estevão andava na presença do Senhor, porque diante de tantas tribulações, tanta perseguição, Estevão não desistiu. E ele pregava essa verdade. E como podemos nos preparar? Como Estevão se preparou espiritualmente? Em oração, em jejum, sendo fiéis com os mandamentos do Senhor, obediente às Escrituras. Então, devemos ter essas virtudes de Estevão, para que possamos também, como Estevão, viu o céu se abrir e viu Jesus Cristo sentado à direita do Pai, para que possamos também ter a mesma visão. No capítulo 6, no versículo 3, também nós aprendemos o porquê que Estevão venceu, toda essa perseguição. Capítulo 6, versículo 3. Esse era Estevão, um homem. Escolhi, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo. Estevão era cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Estevão era cheio de sabedoria. No capítulo 6, versículo 5. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé. Então, Estevão ali era cheio de fé. Então, que possamos ser como Estevão, cheios de fé. É a fé que nos motiva. É a fé que nos faz prosseguir. E do Espírito Santo, novamente, aqui a palavra fala que Estevão era cheio do Espírito Santo. Temos que buscar a cada dia esse Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo que habitava em Estevão. Nós temos que buscar para habitar conosco todos os dias. 6:10. E não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que falava. Aqui está dizendo que os judeus,
que os homens que levantaram falso testemunho contra Estevão, que o povo que acabou levando ele ao conselho, que eles não podiam resistir, eles não ficavam abismados, ficavam indignados com tanta sabedoria de Estevão e a forma como ele qual falava, cheio do Espírito Santo, como ele falava sobre a palavra, como ele falava sobre esse Jesus, como ele pregava. Era de uma forma ardente, de uma forma convincente, de uma forma que enchia os corações das pessoas do Espírito Santo, de vontade de conhecer a Jesus, de desejo. Ele falava de uma maneira que ele despertava, aguçava esse desejo nas pessoas de conhecer ao nosso Senhor. Então é dessa forma que devemos falar de Jesus para as pessoas, é dessa forma que devemos trazer esse novo que a igreja tanto fala para nós agora. É dessa forma que devemos evangelizar, assim como Estevão evangelizou. Nós devemos ter essa ousadia de Estevão. E lá no versículo 55, do 55 ao 60, a gente aprende como que Estevão foi usado, como que Estevão foi importante para que nós não desistimos nem dos nossos sonhos, nem da salvação da nossa família. 6:55. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, que nós aprendemos isso e nós vamos agora buscar esse Espírito Santo que habitava em Estevão, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. 56. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. 59. E apedrejaram a Estevão, quem em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impustes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Amém? Irmãos, aqui a gente aprende uma grandiosidade com Estevão, que é o perdoar. O coração de Jesus, ele é um coração que ele é puro perdão. E o nosso não é assim. Mas se buscarmos esse Espírito Santo que habitava em Estevão, se tivermos essa fé de Estevão, se buscarmos essa sabedoria vinda do Espírito Santo que Estevão tinha, se pregarmos o Evangelho com essa ousadia de Estevão, se agirmos de misericórdia, se nós agirmos com amor como Jesus agiu, nós vamos também ver o céu se abrir, ver essa glória de Deus, e nós vamos chegar nessa sabedoria de Estevão, saber perdoar, não julgar. E eu quero que você depois medite em cima dessa palavra, leia o capítulo 6 na íntegra, Atos capítulo 6 e Atos capítulo 7 na íntegra.
e rios de águas vivas fluirão de você. Amém? Coloque a mão no seu coração, vamos orar. Pai, graças te damos por essa palavra, meu Senhor. Nós, Pai, queremos te apresentar, Deus amado, Deus querido, esta noite. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós te pedimos que o Senhor nos dê, Pai, nos encha, Pai, com a tua palavra, com a palavra de Deus, assim como o Senhor encheu a Estevão. Nos encha com o teu Espírito Santo, com o mesmo Espírito Santo que habitava em Estevão, meu Senhor. Que jamais possamos perder a esperança, Pai, o amor, Pai, em Ti, na Tua palavra, Pai, nos nossos sonhos, nos nossos planos, Pai. Que possamos ter essa coragem, essa ousadia que Estevão teve, meu Senhor. Deus amado, Deus querido, que possamos, Pai amado, mesmo diante das tribulações, ficarmos convictos, meu Senhor, que em Ti podemos todas as coisas, meu Senhor. Que possamos sempre, Pai amado, estarmos a cada dia preparados espiritualmente. Dai-nos força, Pai amado, para orar, para jejuar. Que possamos ser fiéis a Ti, Pai, a todo momento, aos Teus estatutos, Pai, que podemos ser obedientes, meu Senhor. E porventura, Pai amado, Pai querido, se deslizarmos, meu Senhor, se pensarmos, Pai amado, em sair da Tua presença, Senhor, tende misericórdia, Pai. E que voltamos, Pai, mais rápido possível, Pai amado, para os Teus pés, Pai amado, para a Tua presença, Senhor. Pai, que possamos, Pai amado, Pai querido, ver o céu se abrir, Senhor, assim como Estevão viu, Pai. Pai, que tudo isso seja para a Tua honra, para a Tua glória, Pai, para o Teu louvor, que seja tudo, Pai amado, para que possamos ser diáconos preparados, servos preparados, Pai, para pregar a Tua palavra, meu Senhor, para evangelizar, e que pessoas venham a ser tocadas, Pai, assim como pessoas foram tocadas com a pregação de Estevão, meu Senhor. Pai, que pessoas venham a ser tocadas por Teu reino, meu Senhor. É o que nós pedimos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Tudo seja para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Para sempre seja louvado. Amém. Glória a Deus. Eu agradeço essa oportunidade e até a próxima. Um abraço a todos.